Pessoal, boa noite a todos. Vamos continuar lendo então o nosso livrinho aqui na Eletroencefalografia, um texto introdutório, um atlas de achados normais e anormais em adultos, crianças e bebezinhos, né? Continuar com a nossa leitura. Agora é 20 horas e 1 minuto. A gente vai até 20h40 mais ou menos. Nós estávamos vendo a semana passada as variantes benignas no EEG e a gente parou aqui no Isreda, ou também conhecido como excreda, que é uma outra variante benigna, um padrão variante benigno, frequentemente confundido com uma crise eletrográfica subclínica. Inclusive, vamos entrar aqui no Atlas Spike. Vamos ver aqui o que é Isreda. Isreda, Subclinical Rhythmic Electrographic Discharges in Adults. Então, seriam descargas eletrográficas rítmicas subclínicas no adulto. Quer dizer, até o nome já confunde a gente, né? Porque parece que é uma descarga epiléptica ou coisa do gênero, mas não é. É um achado, então, benigno ou um achado de significado incerto. O Isreda tipicamente ocorre em pessoas normais, em adultos, né? Pessoas mais velhas, especialmente acima de 50 anos, mas ocorre também em crianças, né? Que não está marcado aqui. E é caracterizado, criança é mais raro, né? Por uma atividade θ, que tem um aspecto assim mais sharp, um θ mais agudo, entre 5 a 6 Hz, que frequentemente, né, é difusa, com máximo nas regiões parietais, regiões posteriores, e pode durar de poucos segundos até 1 a 2 minutos. Mas quando você revê a literatura, pessoal, o Isreda ele pode às vezes durar assim vários minutos, né? Que confunde muito a gente. E ele pode ter também um aspecto não só de θ, mas um aspecto de delta também. E ele pode ter uma evolução, isso é que confunde a gente. Ele pode começar num θ e vai para um delta e depois desaparece. O Isreda é visto mais durante a sonolência e nos idosos ele é visto bastante também durante a hiperventilação, tá? Durante a hiperpneia. Então, tipicamente, você tem frequências there may be mild frequency evolution, você tem uma evolução de frequência discreta, mas você não tem uma distribuição espacial, uma evolução espacial nesses achados. Quer dizer assim, você pode ter uma atividade que começa mais rápida ou mais lenta, né? E ela evolui de uma frequência para outra, mas ela não aumenta, ela não se difunde em relação às áreas corticais. É sempre nos mesmos eletrodos. Você não tem aqui difusão para outras áreas corticais, seria melhor do que cerebrais, né? Só que o Isreda, muitas vezes, a maior parte das vezes, ele é generalizado, né? Então é complicado você falar que não há uma difusão, né? Diferentemente de outras crises focais, né? O Isreda, então, ele não tem essa difusão espacial, né? Você não tem nenhum achado clínico que acompanhe também o Isreda. O paciente está bem lá, tranquilo, batendo papo, conversando, ou então está sonolento, ou então está fazendo uma hiperpneia, mas está bem, e ele está apresentando o Isreda. Algumas vezes o Isreda ele tem um começo abrupto, o que pode fazer a gente distinguir ele de uma atividade focal, uma epilepsia focal. Vamos ver essa figura 53? Então aqui ele chama essa atividade aqui discreta, né? Está bem discreta aqui, de baixa amplitude. Ele caracteriza essa atividade aqui como um Isreda, lembrando que 1 segundo aqui, né? Está mais rapidinho, isso aqui está mais comprimido, tá? E ele fala que tem um Isreda aqui nas regiões posteriores, provavelmente, né? Padrão de Isreda longitudinal bipolar na montagem, né? Você tem esses black brackets aqui, né? Que mostram o início, exatamente aqui, ó, de uma atividade aqui periódica posterior, predominantemente aguda, contornos agudos, se tornando rítmica e então evoluindo, né, para as
para os segundos posteriores aqui, depois desaparece subitamente. Esse idoso normal estava assintomático durante as descargas e não teve sinal nenhum de alteração comportamental, não teve resposta nenhuma alterada. Então ele chamou isso aqui de Isreda. Os Isredas que eu tenho aqui no Spike, eles são os Isredas mais marcantes. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha, dar uma revisada aqui, ó. Ritmo alfa, rápido, lento e temporal, a gente não tem estatística. O ritmo Mi, né? 14% dos adolescentes. O ritmo teta de linha média, que ele fala aqui, né, nesse livro, que é raro, mas você veja só, pode chegar até 35% da população, é super comum, né? Só que na epilepsia frontal, o teta de linha média aparece em 48% dos pacientes, mas você não pode falar que o teta de linha média ele é um ritmo epiléptico, tá? Qual que é o pico? Pico é dos 3 aos 15 anos ou em pacientes jovens, 21%. Você tem um ritmo de brecha que não tem estatística, né? Porque depende mais realmente da falha óssea, né? Pós-cirúrgica. E você tem um ritmo frontal do despertar, o FAR, que é raro também. A gente não tem uma precisão quanto ao seu aparecimento. Variante psicomotora 2% e o Isreda 0,2 a 0,02. Só que os Isredas que eu tenho aqui são Isredas mais bonitões, né? Mais marcantes, ó. Aqui nós temos um artefato, a gente tem artefato aqui rápido, mas sob o artefato rápido, aqui dá para ver melhor, você tem uma atividade aqui que está mais para delta. Ela é contínua, tá? E aqui no caso ela pegou todas as montagens, todas as derivações, tá? Pegou todas as derivações. Isreda, atividade delta de início súbito, prolongado que termina subitamente. Nesse fragmento, apenas um trecho com Isreda sobreposto por artefatos rápidos. Isreda é achado de significado incerto, que ocorre mais em pacientes acima dos 50 anos e durante a hiperpneia, né, principalmente. Ó, esse aqui é um Isreda bonito aqui, ó. Você tem um início abrupto de uma atividade pontiaguda delta. Olha que tem evolução, tá vendo? Ele vai para um delta que vai ficando mais rápido. Às vezes parece um teta. Vamos ver no segmento aqui o que acontece. Ó, se prolonga, diminui a amplitude e de repente fica com uma amplitude menor aqui, quase um teta, né? Entre o teta e o delta. Nós temos uma evolução de frequência aqui. Vocês estão vendo como a frequência vai modificando, ela vai mudando? Essa é uma evolução de frequência que pode confundir a gente. Fica mais rapidinho. Vamos ver aqui, só um minutinho aqui, né? Dá uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Então você vê que você tem aqui essa atividade que ela de repente, ó, subitamente aqui ela desaparece. Ela se transforma num ritmo mais rápido subitamente. Dá para notar quando acabou, né? Foi aqui, ó, que acabou. Isso é muito comum no Isreda, tá? Você tem um desaparecimento súbito da atividade ali que parece ser paroxística. Você vê que não tem lentificação depois, que é muito comum, né, quando você tem atividade paroxística epiléptica, tá? Você vê que depois o ritmo fica normal, né? Fica com uma frequência mais rápida, de menor amplitude. Opa, eu querendo rodar o exame aqui, ó. Só o que falta, né? E vamos ver para frente se aparece outro aqui. Exame de rotina, que é o que ele está falando aqui. Bom, aqui é a sequência do exame, né? Aqui era para mostrar para a gente ali a localização do Isreda, tá? Então o Isreda geralmente é isso, é um ritmo que começa subitamente, com uma frequência que pode ser delta ou teta. O paciente está bem, geralmente é durante a hiperpneia, tá? E do mesmo jeito que ele começa, deixa eu ver aqui, ele termina aqui abruptamente, tá? Isreda. Vamos prosseguir aqui no texto.
Um ritmo relativamente raro, benigno, uma variante rara, que confunde, né? Confunde bastante a gente em relação a possibilidade de ser uma crise, é o ritmo θ de linha média. Isso na opinião dele, né? O ritmo θ de linha média de Siganet. Previamente se achava que era um potencial correlacionado com epilepsia. O ritmo parece ser uma variante benigna na sonolência e um θ proeminente, uma atividade θ proeminente é vista confinada à região do vértex e as derivações da linha média. Na verdade, como a gente acabou de ver aqui, né, pessoal? O ritmo θ de linha média, ele ocorre em até 35% das pessoas normais, mas na epilepsia do lobo frontal aparece em 48% dos casos. Tá? Vamos ver onde é que está aqui o θ de linha média. Vamos dar, já que ele falou, né? Vamos voltar aqui, dar uma olhadinha. Mais um. É aqui θ de linha média. Por que ele é chamado θ de linha média? Por causa disso aqui, né? Ele fica na linha média, ó. Ritmo θ de linha média. Você vê um θ ali, ó. A frequência aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então é um ritmo normal. Pode aparecer até em 35% dos indivíduos normais. E esse aqui tem 19 anos, né? E pode ser confundido com uma atividade patológica, tá? Aqui outro θ de linha média aqui. Nesse topograma a gente pode ver, né, que o azul é a região de maior negatividade aqui, ó. Você passa uma linha aqui, ele dá um potencial no tempo para a gente aqui. E ele está bem próximo aqui ao FZ, né? Tá? Por isso é que ele é o θ da linha... mas está desviado meio pela direita. Então, meio para a esquerda. Então, se você for achar outros θs aqui, se fosse um exame, né? Você veria que às vezes desvia um pouquinho para a esquerda, às vezes desvia um pouquinho para a direita. Mas ele fica na linha média. Pode baixar aqui um pouquinho para perto de CZ e às vezes até PZ, tá? Mas é mais frequente aqui nas regiões anteriores. Esse é o θ de linha média. Ritmo de Siganet, conhecido como ritmo de θ de linha média de Siganet. Tá? E assim a gente encerra esse capítulo aqui das variantes normais, nesse atlas, né, resumido aqui. Vamos 2014, tem tempo ainda, então a gente vai começar agora com o EEG anormal. EEG anormal. Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem chegou aqui. Não está abrindo aqui, peraí. Deixa eu ver. Ok. Deixa eu ver se vocês mandaram um recado para mim aqui. Só um minutinho. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Acho que sim. Então a gente vai começar a ver agora o EEG anormal. Lembrando que isso aqui não é aula, isso aqui não é discussão, né? Isso aqui é uma leitura de livro, né? Eu vou lendo e vocês vão me ajudando. Aí a gente vai aprendendo juntos. EEG anormal. Alentecimento generalizado e focal e o seu significado. Alentecimento ou lentificação, né? Generalizada e focal. O EEG, ele pode dar evidências de doenças cerebrais, disfunções, né, focais ou difusas, através da demonstração de um alentecimento na atividade de fundo. Ele fala aqui, né, background slowing. A gente chama de atividade de fundo. A gente não fala só background slowing, né? A gente não fala só fundo lento, né? Pode até falar, mas a gente fala geralmente alentecimento ou lentificação da atividade de fundo. Os dois tipos principais de lentificação, né, eles são focais e generalizadas. Como previamente discutido, a lentificação
da atividade de fundo, θ e delta, pode ser um achado normal quando você está falando, né, do desenvolvimento de crianças, adolescentes, alguns adultos jovens, ou na evolução da sonolência e na atividade de sono. Daí pode ser normal você achar delta e θ. Entretanto, quando você tem uma atividade focal, uma lentificação focal intermitente, consistente sobre uma região da cabeça, ou persistente, que não varia, ela não é reativa. O que é isso? Reativa, né? Você abre o olho, muda, você acorda, muda, você dorme, muda. Você pensa, você faz uma elaboração cognitiva, muda, pode desaparecer ou pode surgir uma lentificação θ até na linha média. Tá? Então, quando ela é reativa, quando ela responde aos estímulos. Quando ela não varia, é persistente, não é reativa, pode ser focal generalizada, essa lentificação ocorrendo num adulto que está acordado, né, vigilante aqui, tá vendo? Essa lentificação, essa atividade, né, de onda lentificada, deve ser considerada patológica e indicar a região correspondente generalizada, né, ou focal, onde você vai encontrar uma anormalidade. Trocando em miúdos, né, se a atividade é lenta persistente, pode ser θ ou delta, não importa se focal ou generalizada, aquilo ali é anormal. Por isso, pessoal, que essas... Quem perguntou aqui? Quem me chama? Opa! Deixa eu sair aqui desse Zreda. Por isso, pessoal, que essas lentificações que você vê, o paciente dorme, tem um θ ali na linha média, que o pessoal costuma colocar muito como patológico, e não é, né? Tá ali, tá sonolento, aparece um θ. Ou então ele tá fazendo uma elaboração cognitiva qualquer, tá pensando numa história ali, ou alguma coisa que vai acontecer com ele, faz um θ. Daqui a pouco aquilo desaparece, normaliza, some no sono. Aquilo ali geralmente não é patológico. Tudo que é transitório no eletro tem o menor risco de ser patológico. Bom, uma variedade de teologias, uma variedade de teologias para disfunções cerebrais focais podem ser vistas, né? Quando você tem uma lentificação intermitente focal, uma lentificação focal intermitente, ela aparece e some, aparece e some, aparece e some, né? Pode indicar aqui uma alteração, uma disfunção focal cerebral sutil, né? Devido aos efeitos, por exemplo, da sedação ou de uma medicação hipnótica, ainda que usualmente a lentificação induzida por medicamentos elas sejam generalizadas. Olha que interessante, né? Ele fala o seguinte aqui: mesmo uma alteração, uma lentificação focal, se ela for transitória, né, ela intermitente, ela pode decorrer do uso de medicamentos. Isso eu nunca vi. Isso é muito interessante. Eu vejo isso aqui, ó, quando você tem, por exemplo, uma indução medicamentosa, você tem o quê? Uma lentificação generalizada. Ele fala que pode ser focal também. Isso aqui eu nunca vi. Até hoje não vi ainda. Alteração focal devido a medicamento. Lesões cerebrais focais de uma variedade de causas, né, em relação ao córtex, ou no córtex, né, ou alteração na substância branca subcortical, ou ambas podem induzir lentificação, né? Conceito que eu tenho, muito interessante, ele ter falado aqui, ó, substância branca e córtex podem levar à lentificação. Conceito que eu tenho, que eu aprendi, posso até estar revendo aqui, tá? É que a lentificação delta, por exemplo, ela ocorre mais, principalmente quando você tem lesão na substância branca subcortical. Aí você tem o delta. Tá? Mas enfim, vamos prosseguir. As várias causas são também numerosas. Elas são até extensas, né? Mas exemplos comuns incluem o que causa lentificação, né? Difusa aqui, ó.
isquemia, pode ser transitória ou permanente, resultando de um AVC, hemorragia cerebral, tumores, injúria traumática, malformações do desenvolvimento cortical, alterações cerebrais não estruturais, por exemplo, né? Um foco epilético, embora foco epilético às vezes tenha alteração estrutural, né? Envolvimentos focais do córtex por doenças neurodegenerativas, malformações arteriovenosas e infecções focais também, causadas por cerebrite bacteriana ou viral, uma encefalite viral. Veja a figura 54 para um exemplo de uma lentificação focal temporal, também conhecido como ritmo de brecha. Vamos ver o ritmo de brecha dele aqui. Com uma atividade de fundo com amplitude elevada focalmente, como resultado de um defeito no crânio, por causa de uma cirurgia prévia. Legal, vamos ver aqui o ritmo de brecha dele. Ritmo de brecha. Lentificação focal sobre a região temporal, como resultado de um tumor cerebral num homem de 35 anos. Note a atividade delta focal, a lentificação delta focal, na região temporal direita comparada com a região temporal esquerda homóloga. Montagem bipolar, longitudinal. Vamos ver então? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar o temporal direito. Temporal direito, está aqui, ó. Temporal direito. F8, T8, P8. Região temporal direita. Está aqui. Principalmente esses eletrodos aqui. Tá? Aqui, ó. Vamos comparar agora com o temporal esquerdo. Tá aqui, ó. Interessante, né? Ele falar no ritmo de brecha. Ele fala que vem até aqui, né? Tô mostrando aqui. Eu acho que é isso. Interessante ele falar no ritmo de brecha, porque o ritmo de brecha, o que acontece, né? É como se você tivesse ali... É como se tivesse... Não, você tem uma solução de continuidade ali. Então, é como se os ritmos cerebrais eles saíssem por aquela brecha, né? Por aquela fenda. Então você vê naquela região ali os ritmos com maior amplitude. E é muito comum a gente ver ritmos rápidos ali. Só que aqui os ritmos rápidos, né? Eles estão com a mesma amplitude. É muito curioso ele falar então que essa lentificação aqui é pelo ritmo de brecha. Muito curioso. Né? Eu poderia imaginar, por exemplo, que essa lentificação aqui ocorre por causa da lesão córtico subcortical ali decorrente da remoção desse tumor aqui. Eu pensaria isso, eu não pensaria aqui num ritmo de brecha. Tá? Mas enfim, interessante. O que ele quer dizer para a gente é que o ritmo alterado está aqui, está lentificado. E a lentificação, apesar dela se manifestar também um pouquinho aqui nos outros eletrodos, né? Você vê que no extremo esquerdo quase a gente não vê a lentificação, né? À medida que você vai se dirigindo aqui para o extremo direito, a lentificação vai ficando mais evidente. É uma lentificação num padrão θ bem lento, né? Porque você veja que a atividade rápida, ela cavalga umas ondinhas lentas aqui, ó. Você tem uma atividade lenta aqui que vai sendo cavalgada pela atividade rápida. Então você tem um delta cavalgado por um ritmo rápido aqui, mais padrão beta talvez, né? É mais para um beta, um pouquinho de alfa talvez, tá? Mas essa lentificação que ele está dizendo, compare esse lado aqui, ele fala para a gente, compare esses eletrodos aqui com esses eletrodos aqui. Que são os eletrodos equivalentes nos dois hemisférios diferentes, né? Direito aqui, esquerdo aqui. Então você vê que aqui tem um ritmo mais rápido e aqui tem um ritmo bem mais lento. E ele está falando para a gente que isso é decorrente de um processo expansivo, né? De um tumor cerebral. Muito bem.
Então ele estava comentando com a gente aqui a lentificação focal. Ele vai comentar agora a lentificação ou alentecimento generalizado. Um alentecimento generalizado da atividade de fundo indica uma disfunção cerebral difusa, lógico, né? Que, de maneira similar à lentificação focal, também não é específica. No eletro, sabe, pessoal, poucas coisas são específicas. Tem umas que a gente até bate o olho e fala, eu sei o que é isso, eu sei que doença é essa, né? Mas geralmente essas lentificações, elas são inespecíficas. Várias etiologias diferentes podem provocar lentificação difusa da atividade de fundo, incluindo os efeitos de sedativos, atuando centralmente, doenças neurodegenerativas, um processo, né, do neurodesenvolvimento, vamos dizer assim, difuso, hidrocéfalo, doenças tóxicas metabólicas, encefalopatias, infecções do sistema nervoso central, meningoencefalite, ou mesmo uma lesão focal de linha média, que envolva o tronco cerebral na linha média, as estruturas do diencéfalo ou ambos, produzindo um fenômeno na literatura mais antiga de EEG chamada de ritmo projetado. Ou, como ele fala aqui, né, ritmo projetado à distância. Então ele fala exatamente isso, lesões de tronco do diencéfalo ou ambos, né? Principalmente lesões talâmicas, mais na região mediana do tálamo, podem produzir esse fenômeno de lentificar o traçado todo. Porque você tem muitas fibras tálamo-corticais e córtico-talâmicas, né, envolvidas no processo da formação da atividade elétrica cerebral. Então isso é muito significativo nesses processos mais centroencefálicos. Bom, então ele fala ritmo projetado, ok, que frequentemente, né, de maneira seletiva, envolve as regiões anteriores ou áreas bifrontais e produzem um padrão conhecido como atividade FIRDA, que é o Frontal Intermittent Rhythmic Delta Activity, atividade rítmica delta frontal intermitente, o FIRDA. Então esse conceito também é um conceito mais antigo, né, de que o FIRDA seja um ritmo projetado decorrente de lesões centroencefálicas. Então, hoje em dia, o FIRDA ele é atribuído a lesões que podem ser corticais, subcorticais e lesões profundas também. Mas você não... Antigamente se dizia, você viu um FIRDA, né? Você falava, esse sujeito está com um tumor talâmico, provavelmente, né? Teve aí uma lesão talâmica importante. Hoje em dia se sabe que não é bem assim. Inclusive encefalopatias crônicas, tipo Alzheimer, por exemplo, elas podem causar aparecimento do ritmo FIRDA. Quadros vasculares podem causar aparecimento do ritmo FIRDA. Intoxicação por antidepressivos pode fazer surgir o ritmo FIRDA. E assim sucessivamente. Tá? Então o FIRDA não é mais considerado assim um ritmo projetado, como ele fala aqui, né? Ele disse na literatura antiga, né? Older EEG literature, né? Veja a figura 55 para você ver um exemplo da lentificação generalizada no EEG resultando de uma encefalopatia metabólica. Exemplos específicos de fenômenos clínicos associados com lentificação generalizada no EEG são discutidos abaixo. Então ele fala para a gente ver essa figura aqui. Vamos ver o que tem nessa figura de interessante. Exatamente. Padrão FIRDA com uma componente aqui θ na atividade de fundo no homem mais idoso com uma encefalopatia metabólica. Tá vendo? É metabólico, não tem nada a ver com lesão centroencefálica isso aqui, né? Períodos de atividade alfa bem formada, dominante, posterior ainda são vistos. Montagem bipolar, copyright 2013, Mayo Foundation for Medical Education and Research. Vamos lá. Esse aqui é o FIRDA.
Frontal Intermittent Rhythmic Delta Activity. Hoje em dia tem-se uma tendência, né, a chamar esse ritmo aqui, que parece ser frontal mesmo, é o FIRDA. Mas se você olhar até, ó, T8, né, que seria aqui o T6, né, e o P4 aqui, ainda apresentam um ritmo lento. Então, a tendência hoje é se falar que é um ritmo, é um surto difuso de atividade lenta de predomínio anterior. Tá? Mas eu acho muito difícil conseguirem destruir o termo FIRDA, né? Estão vendo que é uma atividade lenta aqui que pega mais as regiões anteriores, aqui, tá vendo? Mas se você olhar é difuso. Esse aqui é o FIRDA. E como é que eu vou saber que ele não está piscando aí? O FIRDA ele é bem diferente do piscamento, tá? Depois que você acostuma a ver. O piscamento ele é mais estereotipado, né? As ondas são mais parecidas entre si. Termina e começa abruptamente. E você tem o artefato também do movimento ocular ali junto. Aqui no FIRDA não, tá vendo? Você tem só o ritmo. Olha só. Frontal Intermittent Rhythmic Delta Activity. FIRDA. Deixa eu ver que horas são. 20h32. Tem uns minutinhos ainda, hein? Vamos continuar aqui. Encefalopatia e delírio. O delírio, também conhecido delirium, né? Que é delirium, não é delírio. O delirium, também conhecido como encefalopatia, é um estado confusional reversível, generalizado, né? Induzido por uma doença sistêmica. Fenômeno clínico, né? De confusão num estado delirante pode lembrar uma crise focal, aqui no caso, né, seria focal, né, ou uma ausência atípica. Então, delírio pode ser confundido com uma crise focal, descognitiva, hoje seria o termo, né, mas eu confesso para vocês que parcial complexa é um termo que eu gosto bastante, né, trabalhei com ele a vida inteira. Envolvendo o quê, né? Ele tem lacunas, né, com desorientação. Ele tem inatenção, tem níveis variáveis de capacidade de resposta, estupor com vigilância reduzida e pode ter movimentos não usuais, né, incluindo abalos mioclônicos. Por isso que o delírio aqui ele confunde, delirium confunde muito com crises focais, né? Pacientes encefalopatas, eles podem ter crises sintomáticas agudas, resultando que numa confusão diagnóstica. Você pensa que ele está fazendo, por exemplo, um status de ausência, por exemplo, ou um status focal aqui descognitivo, né? E na verdade ele está mesmo só com delírio, mas ele tem uma doença metabólica, de vez em quando ali dá uma crise convulsiva no indivíduo. Por isso que confunde. O EEG no paciente com delírio pode mostrar ou achados não epileptiformes difusos inespecíficos, como, por exemplo, lentificação da atividade de fundo, ou pode mostrar ainda padrões epileptiformes, como, por exemplo, ondas trifásicas. Embora, pessoal, ondas trifásicas, eu não vou dizer nem sempre, né? Porque se eu falar nem sempre, parece que sempre elas são, né? As ondas trifásicas, elas não são um padrão epileptiforme. Elas podem representar um quadro epileptiforme em algumas situações mais específicas. Então, esse padrão aqui de ondas trifásicas são mais comuns em pacientes que têm doença hepática ou renal, ou ambos, e por causa dessa doença renal ou hepática, a pessoa tem aqui uma encefalopatia. Ainda que padrão similar possa ser induzido por intoxicação por drogas ou efeito adverso de vários tipos de lesão cerebral, aqui de disfunções, né, não lesionais. Como eu falei para vocês aqui, talvez esse conceito aqui seja um pouco mais antigo, porque você vê, por exemplo, onda trifásica em paciente com doença de Alzheimer também, né? Não é só hepático e renal.
Você vê onda trifásica, por exemplo, em intoxicação por baclofeno, por exemplo. Pode aparecer isso. Intoxicação por tricíclico, pode aparecer onda trifásica também. Então, esses termos aqui, isso aqui é um resumo, né, que ele fez. É bem enxuto, tá? A gente tem que aplaudir isso aqui que ele está fazendo, né? São temas complexos, né, que ele está tentando reduzir para a gente ao mínimo necessário aqui, vamos dizer assim, para você estudar. Aí ele fala para a gente ver as ondas trifásicas aqui. Vamos ver se o trifásico dele tá bonito. Ondas trifásicas. Não tá feio não, viu? Não tá feio. Por que a onda é chamada onda trifásica? Você fala para mim, não, isso aqui, peraí. Aqui eu tô vendo umas pontas ondas, né? Então, onda trifásica, olha só, ela confunde com ponta onda mesmo, tá? A gente tem que acostumar a ver a onda trifásica. Geralmente ela é mais aberta assim, tem 3 fases, né? Uma fase aqui, ó, tá vendo? Ó, a segunda fase aqui positiva, 2. Depois ela tem uma fase mais lenta, negativa também, 3. Por isso que ela é onda trifásica. Então isso aqui é uma onda trifásica, tá? Isso aqui é uma onda trifásica. Isso aqui é uma onda trifásica bem bonitona, tá vendo? Essa aqui tá bem bonitona. Uma onda trifásica. Aqui uma onda trifásica também. Será que essa aqui é uma onda trifásica? É uma onda trifásica também, tá vendo? E essa aqui é uma onda trifásica, tá aqui. Essa aqui eu não sei se é uma onda trifásica também. Tá? Por proxy, né, gente? Por proximidade aqui. Essa aqui também, tô vendo que é uma onda trifásica, mas não tá tão bonita. Geralmente, ó, o macete é esse, tá? Geralmente, quando você está estudando essas ondas trifásicas, você vai ver que tem umas que são super bonitonas assim, que tem cara de onda trifásica mesmo. E no meio ali, você vai ter umas ali que parece ponta onda. Certo? Ok? Mas não pode ter ponta onda com onda trifásica também? Em tese sim, mas eu não lembro de ter visto ponta onda com onda trifásica junto. Ou você tem um padrão ponta onda ou um padrão ondas trifásicas. Aí você vai dizer, não, mas eu li no artigo que tinha um cara. Legal, me manda aí que eu quero ver, né? Eu acho que quero aprender também, tá? Mas geralmente é trifásico. Você olha o padrão, você pergunta, que padrão é esse? Esse padrão aqui é um padrão de ondas trifásicas. Porque eu estou vendo umas ondas trifásicas aqui no meio bem formadas, tá? Ao passo que de vez em quando aparecem umas bem feias aqui que não parece mesmo, ó. Né? Você pega isso aqui, ó. Isso aqui não parece uma onda trifásica, porque mistura, tá? Como a gente está trabalhando aqui com um sistema biológico, não vai ser igual, né? Tá cada canal igual ao outro, cada onda igual a outra, tá? Porque você tem que lembrar que são milhares de neurônios, pools de neurônios estão descarregando nesse momento aqui, para gerar essa onda que é projetada para o escalpo, né? Por isso que não é sempre que você vai ter uma morfologia bonita, tá bom? Mas então é isso, você bate o olho, você vê que tem umas ondas ali de aspecto trifásico, mesmo que você tenha outras que pareçam mais atividade lenta só, né? Sei lá, aqui tem um biquinho, será que é uma ponta onda? Eu já vi que tem uma trifásica aqui, outra aqui, mais uma onda trifásica aqui. Não, isso é padrão trifásico mesmo. Isso aqui é onda trifásica, Isso aqui deve ser uma cefalopatia metabólica, pode ser uma doença de Alzheimer, pode ser uma intoxicação medicamentosa. Você vai ver muito encefalopatia hepática, realmente, encefalopatia renal, mas você pode ver em qualquer tipo de encefalopatia isso aqui, tá? Inclusive doença de Creutzfeldt. Inclusive doença de Creutzfeldt, onde as ondas trifásicas, muitas vezes elas são mais difusas, elas são sincrônicas e elas fazem um padrão que aqui tem, mas é difícil da gente ver. Tá meio. Ele pode até falar que é periódico aqui, mas não tá com uma periodicidade bonita aqui, tá? Então a onda trifásica no Creutzfeldt, por exemplo, ela faz um padrão periódico. Vamos ver se ele chama isso aqui de periódico. Deixa eu ver. Ondas trifásicas generalizadas, né? Padrão de ondas trifásicas generalizadas e lentificação. Atividade de funta lenta, né? Se a gente olhar aqui, ó, no finalzinho. A lentificação no homem de 72 anos de idade com encefalopatia hepática. Recentemente eu vi uma senhora com padrão
trifásico assim clássico, recentemente, e ela estava com rebaixamento de consciência só, né? Aí na internação depois se viu que ela estava com cirrose hepática e ela faleceu que é uma semana depois do eletro. Estava com um padrão trifásico muito exuberante e é um padrão que quando está associado com metabólico aqui não é um padrão muito bom de se esperar, né? O prognóstico, como vocês estão vendo, né, pelo que eu falei, não é um prognóstico bom. Pessoal, 2042, né? Cefalopatia, delírio, a gente continua a ver o delírio, então, tá? Vamos falar de PLEDs a semana que vem, tá? Muito obrigado pela presença de todos aí e boa noite.